Também nós temos ali a chave Pix, né? Que é uma forma que a gente também pode estar ofertando, dizimando. E louvado seja Deus, porque nós temos esses meios, né? Glória a Deus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos visitantes dessa noite, sejam bem-vindos. Sinta-se à vontade no nosso meio. É uma honra receber, né, pessoas que nos visitam. Deus tem nos proporcionado pessoas que vêm aqui, ouvem a palavra dele e é transformada pela palavra do Senhor. Amém? Eu quero pedir para as crianças estar vindo aqui na frente. Eles vão ter a aula delas lá embaixo. Glória a Deus. Alguém quer orar? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por todo o nosso alimento, obrigado pelo nosso culto infantil, obrigado pelo nosso culto aqui em cima. Que o Senhor possa abençoar todos que vêm aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar, que todo mundo possa realizar os seus sonhos aqui. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada pequenino que está aqui na frente, Senhor. Que a tua misericórdia, que a tua bênção esteja com cada uma delas. Livra, Senhor Deus, de todo o mal. Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, se comportar ali nessa linha, que elas possam ouvir os professores, ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Também queremos, ó Deus, agradecer pela oferta, pelos dízimos, Senhor Deus, que for trazido aqui na frente. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor Deus, cada um que semeou a semente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos estar de pé nesse instante. Vamos saudar um ao outro neste momento. Cumprimenta seu vizinho, pode sair do lado, não tem problema, cumprimenta. Que depois nós vamos ouvir a palavra aí. Vamos evitar esse corre-corre. Nem o hino. Tem um hino aí? Visitante, seja bem-vindo. Bom estarmos aqui. Perto de surpresa, né? Cumprimentem, fique à vontade. Tem um tempo ainda para isso. Depois nós vamos ouvir a palavra. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para
falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Por favor, tomem assento. Vamos fazer mais uma oração, esperar os irmãos se assentarem. Vamos orar pela... A palavra, ela é a palavra de Deus. E que o pregador não pregue a sua própria palavra, né? Que nós venhamos pregar a palavra do Senhor. E porque Deus tem compromisso com a palavra escrita, com a palavra dele, que já está aqui ao nosso alcance. Os irmãos estão em pé, por favor, tomem assento. Há lugar para sentar-se. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos nesse instante te pedir que ao ler a tua palavra e ao ouvir o que está escrito, faça-nos entender a palavra, a história que ocorreu, a história que ocorrerá ainda no futuro, porque a tua palavra mostra, nos ensina a história da vida humana, mostra-nos a história da criação, de tudo que existe e também daquilo que acontecerá no futuro. Nós te pedimos que o Senhor possa nos cobrir, que o Senhor possa nos guardar nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, não permita que venha sair palavras, pensamentos, heresias. Não deixa, Senhor. Ministra o nosso coração e ao mesmo tempo abra o coração de cada um de nós que aqui estamos. Ajuda-nos a entender e a compreender e a viver o que vamos ouvir nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Lucas. A paz do Senhor mais uma vez para todos. Amém. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. O escritor é Lucas mesmo. Lucas era um homem pesquisador. Ele era um médico, mas era um homem que estava bem interessado em saber as coisas e queria saber ela com exatidão. Ele não falava, ele não escrevia o que ele não tinha certeza. Então ele buscava informação. Então esse homem aqui chamado Lucas, ele não foi um seguidor de Jesus como discípulo, mas ele foi usado pelo Senhor. Ele não foi um apóstolo, talvez tenha sido um discípulo de uma outra maneira, mas não como apóstolo, aqueles que ficou junto com Jesus, que foram nomeados ali. Mas Deus o usou para escrever a palavra. Ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Então assim, aprove a Deus usar a vida deste homem. Vamos começar a partir do versículo 3. Lucas aqui ele vai falar de um homem chamado João Batista. Seu sobrenome não é Batista. Batista porque ele batizava as pessoas, então deram-lhe o nome de João. O nome dele era João, mas não de Batista. Diz assim a palavra do Senhor. O versículo 3.
Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Nesse versículo 4, vai dizer o seguinte, que o João Batista, ele vai falar as Escrituras. Ele não vai ter argumento dele mesmo, ele não vai fazer um esboço para uma pregação. Ele vai falar do que ocorreu e do que já está escrito. Ele vai falar do profeta, o que o profeta Isaías escreveu. Isso já serve para nós, quando ler a Bíblia, falar Bíblia, pregar, ensinar a palavra de Deus. E então ele vai dizer no versículo 4, ainda continua assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Isso é Lucas falando a respeito de João. E Isaías escreveu assim, lá no passado, há 700 anos antes de Jesus vir ao mundo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o versículo 5 diz assim: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Isso é o que Lucas está escrevendo a respeito de João Batista, que João Batista, ele estava fazendo exatamente aquilo que o profeta Isaías escreveu há 700 anos atrás, falando de que viria alguém, essa voz que seria de João Batista. João Batista é essa voz, ele chega ali, e ele chega num momento muito difícil. Israel estava já 400 anos, imagina um povo, uma nação, há 400 anos, sem ninguém ficar pregando para o povo. Era chamado período interbíblico, onde de Malaquias até João Batista, todos de 400 anos, ninguém pregava, ninguém falava nada. Pelo menos a Bíblia é o que está dizendo. Claro que Deus foi trabalhando na história, mas para nós é o que está aqui escrito. E esse homem, ele vem no momento da ausência da palavra de Deus, assim como um sacerdote, assim como um homem de Deus, como um pregador, e ele já chega falando para uma multidão. E ele vai chegar a falar para essa multidão de uma maneira que nós não gostaríamos de ouvir, da forma como ele falou. E se alguns nós aqui chegar de imediato e falar da maneira que ele falou, certamente alguns vão falar: que palavra dura, que coisa dura, que falta de discernimento. Mas esse homem chegou e ele falou a palavra de Deus. E ele falou assim no versículo 7: e dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, olha o que ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas a pregação não é esse versículo 7. É para você ver no contexto que esse homem chega e a palavra que ele vai trazer para o povo. Mas no versículo anterior vai dizer que era uma voz que clamava no deserto. É a voz do Senhor. Porque no passado, irmãos, quando um rei ele ia a algum lugar em combate, ele mandava antes os seus mensageiros, talvez os seus engenheiros, pessoas que tivessem habilidades. Por quê? Porque o rei ia passar e os caminhos ainda não eram conhecidos. E às vezes nem havia caminhos ainda, eram as veredas. Então aquilo tinha que ser preparado, porque viria o rei, viria o campo de batalha, viria pessoas para entrar na luta. E principalmente quando era um rei. Então João Batista, ele vai ser usado pelo Senhor para falar para uma multidão de pessoas. Entre essa multidão havia os fariseus, havia os saduceus que conheciam a palavra, porém não viviam a palavra. Já tinham os saduceus que antes, há um tempo atrás, bem antes, no começo, eles criam na ressurreição,
Eles criam em muitas coisas na palavra de Deus, mas passado o tempo, deixaram de crer. Já não criam mais a ressurreição. Os fariseus criam em umas coisas, ensinavam umas coisas e viviam outras. Com o passar do tempo, tudo isso foi só cada vez mais piorando. E João Batista está falando para um grupo de pessoas assim, para o povo de Israel. Mas a mensagem para nós é que existe uma voz, e essa voz tem que continuar falando ao nosso coração, que é momento de nós nos prepararmos, porque o rei virá. Jesus vai voltar a qualquer momento. E ele vai voltar para levar sua igreja. E então, João Batista vai ser usado no versículo 4. Ele vai dizer assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É hora de nós endireitarmos as veredas. Aí ele vai dizer: todo vale será aterrado. O que é um vale? Um vale é algo que fica na parte de baixo, que faz uma separação de uma montanha um de outro. Por exemplo, aqui no monte, nós temos esse monte aqui, cá embaixo é o vale, ou seja, altos e baixos, lugares que tem que ser aplanado, se assim podemos dizer. Ele vai dizer: todo vale será aterrado e ser nivelados. Por quê? Porque o rei vai vir. Não é de qualquer maneira que nós podemos ficar vivendo a nossa vida, nós que já conhecemos a palavra do Senhor, nós que já estamos um bom tempo com Deus, um bom tempo ouvindo a palavra, esperando da palavra. Então ele vai dizer: todo vale será aterrado. O vale é uma depressão, ele é o que faz separação, mas tem que ser aterrado, tem que ser aterrado, para que seja nivelado. Nós precisamos de algumas mudanças. E todo dia precisamos de aterrar mais um pouquinho. Nós não temos que viver cá embaixo nesse vale. A ordem é aterrar, aterrar. Por quê? Porque ele virá. Ele vem. Ele vai voltar a qualquer momento. Então nós temos que ter compromisso com aquilo que nós já conhecemos já. Então, tudo que separa você de Deus deve ser aterrado. Tem muitas coisas que nos separam de Deus e a gente pensa que está tudo normal, está tudo bom, está maravilhoso. É a época da graça. Então, hoje em dia já tem alguma igreja que só prega só a graça. Nós amamos a graça. Mas para que haja graça, veio algo antes, para que você viva da graça. Não é uma graça que você vive de qualquer maneira. Então, amados irmãos, deve ser aterrado. O que tem que ser aterrado na sua vida? Por quê? Porque ele vai vir. Tem que acabar com essa... Tem que aterrar essas coisas. Tem que deixar essas coisinhas. Porque se nós não permitirmos que seja aterrado, nós sofreremos depois. Nós deixaremos de Deus agir na nossa vida. Não deixaremos Deus agir na nossa vida como Ele tem que agir. Então todo vale tem que ser aterrado. E esse aterro, irmãos, é necessário, porque senão como ele virá? Como eu falei, para que aquele rei viesse, as veredas tinham que ser todas acertadas, porque ele viria. O rei já tinha dado uma ordem. Deus tem uma ordem para a sua igreja e para o filho dele, que qualquer hora ele vai vir. Qualquer hora ele vai vir nos buscar. E nós precisamos estar numa posição que agrada ao Senhor. Nós precisamos de aterrar para que Jesus se manifeste. Há muitos irmãos que Deus não se manifesta. Ou quando se manifesta é aquela coisa rasa. É aquela coisa mínima. Se você cada dia que passa aterrar, vai estar mais hábil para ouvir a voz de Deus. O versículo continua dizendo o seguinte: todo vale será aterrado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão reedificados. O que é um caminho tortuoso? Ele fala que tem que ser acertado.
Não é ficar dando voltinha, dando voltinha, não. Há um caminho, há uma direção, há um norte para nossas vidas, há um lugar, existe um céu, existe uma vida melhor para nossas vidas. Então tem que ser nivelado todo o monte e outeiro. Essa elevação é um perigo, irmãos. Uma hora cá embaixo, muito tempo cá embaixo, depois em cima. Tem que nivelar. Já é hora de nós começarmos a nivelar essas coisas. É hora de nós começarmos a sair disso aqui. Um novo convertido, ele começa numa fase maravilhosa, ele tem uma sede, ele tem uma vontade de buscar Deus, ele vai buscando, passa um tempo, ele se acomoda. Passa um tempo, para quê? Ele começa a ter os seus discernimentos, seu entendimento, e acha que precisa tanto mais de buscar o Senhor, como era no começo. No começo ele sentia mais a presença de Deus, ele se dispunha mais. O tempo vai passando, ele vai se acomodando. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Não é a iniquidade na pessoa em si. Este mundo, essa sociedade. Você quer ver um fato? A gente fica vendo as coisas erradas. Nós sabemos o que é errado. No começo depois se acostuma. A gente aceita isso. Você não está fazendo parte daquilo ali, mas aquilo, pode ter certeza, biblicamente, aquilo vai te atingir, vai te esfriar, porque você vai se acomodar e você vai acabar sendo conivente com aquilo ali, porque você vai concordar. É normal, já virou normal, já é costume, não tem como tirar mais isso. Não tem. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que vive como quer, mas nós, como cristãos, não podemos viver como nós queremos. Nós temos um Senhor, nós temos um céu, nós temos uma vida eterna que foi reservada para todos aqueles que seguem, que andam, que estão aterrando, estão nivelando. Por quê? Porque o Senhor virá. A mensagem nessa noite é arrependimento. Foi a mensagem de João Batista. Eu me lembro que certa feita estávamos numa casa orando por uma senhora de mais de 40 anos de crente. E mesmo sendo crente, ela ainda gostava de fumar. Assim como alguns ainda gostam de beber, gostam de um monte de coisa. Essas coisas devagar nós temos que ir tirando, tem que parar com isso. Temos que parar com isso. Aí alguém falou assim, essa irmã tem que se converter. Mas ela falou, já sou convertida. Ele falou assim, mas como? E essa área sua aí? Então, é o que nós vimos na época, o que sabemos de hoje, muitas coisas, mas a mensagem nessa noite é nos nivelar, é sairmos dessa posição, é como a irmã leu aqui o versículo, Salmo 121, é levar os seus olhos para os montes, é ter um pensamento no alto, é querer Deus acima de todas as coisas. E este mundo, cada dia que passa, está nos segurando, está nos envolvendo. Hoje está normal, o pecado está normal. E eu vou dizer que até para crente, muitas das vezes, está tudo normal. O que é que tem? A outra o que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? O outro o que é que tem? É normal, já acostumou. Não, a palavra não. João Batista chegou numa hora que está dizendo que o machado está à raiz. O machado não está nas folhas. Não está ali em cima, nos galhos. Está na raiz. Está lá embaixo. Está lá embaixo. A qualquer momento, o Senhor virá. E Deus tem uma preocupação dupla com você e com aquele que ainda não conhece a verdade. Com aquele que precisa saber da verdade. Com aqueles que precisam ser resgatados ainda. Então, ele vai dizer, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos devem ser reedificados. Vamos acertar os nossos caminhos. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Provérbio 16, 25 fala sobre isso. Provérbio 19, 25 também fala sobre isso. Há caminhos que têm que ser acertados.
consertado, tem que ser mudado. E às vezes ficamos orando ao Senhor: Deus, revela a tua vontade, revela o teu querer. Não vive revelações de A, de B ou de C. Alguém não te revela nada. Já está revelado a minha maneira e a sua maneira de como nós vivemos servindo ao Senhor. E João Batista está sendo usado pelo Senhor. Ele está dizendo: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão reedificados e os escabrosos aplanados. Olha só, tudo. Parece que as palavras são palavras diferentes, mas isso é uma coisa só: é você tirar essas coisas que não agradam a Deus. A Bíblia fala assim lá em Cantares: apanhai-me as rapozinhas, porque as rapozinhas destroem a vinha. Havia ali a cerca, que era de pedra, tinha alguns buraquinhos, passava alguma raposinha, entrava no meio das plantações, começavam a comer, e quem vai comendo vai cada vez mais. Vai engordando, vai crescendo, vai engordando. Depois, quando voltar, não consegue mais passar pelo mesmo buraquinho. Então, a ordem é: apanha isso enquanto é tempo, não deixa ela crescer. Vamos aplanar os nossos caminhos. Vamos estar firme no Senhor, porque Ele disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? Ele está falando para nós, porque é nós que temos fé. O ímpio não tem fé, e a fé que o ímpio tem não é a nossa fé, porque se fosse a fé nossa, estaria servindo ao Senhor. O ímpio não tem a fé é bíblica. Biblicamente, o ímpio, ele é visto como um homem natural, e nós não somos homens naturais, diz a Bíblia. A Bíblia fala: o homem natural não compreende as coisas espirituais. O espiritual compreende tudo, e ainda de ninguém é discernido. Então, você que já conhece ao Senhor, você que já entregou sua vida para o Senhor, é hora de nós aplanarmos esse caminho. É hora de nós aterrarmos é hora de nós nos nivelarmos. É hora de tirar essas raposinhas. E você sabe quais são. Mas a gente se acostuma. É tendência, é tendencioso o costume nas nossas vidas. A gente se adequa. A gente já não faz cara feia mais para o pecado. A gente às vezes até bate nas costas do pecado. O Senhor quer nos ajudar a ir ao encontro dEle e estarmos aptos para quando Ele voltar, Ele nos encontre servindo, não assim só ouvindo, mas vivendo esse Evangelho, praticando esse Evangelho. Então, a palavra é uma palavra de poder, é uma palavra de transformação. Quando se diz palavra de poder, não é palavra misturada com os dons, não tem nada a ver, não. A palavra de poder é aquela que Paulo fala, é aquela que entra e transforma a sua vida, que muda a sua vida. É aquela que você não precisa toda hora alguém ficar ali te corrigindo. A palavra veio, sai desse caminho, para com isso. O avisado vê o mal e foge. A palavra dura suscita a ira. Fugir da aparência do mal. Nós não podemos pegar os versículos bíblicos e fazer deles uma mensagem, não. A Bíblia é um todo. Se quer uma coxa de retalho, mas tem que ser todos os retalhos, todos os pedacinhos, ou seja, para dar uma coxa, ou seja, uma coberta, o que for lá. Mas é preciso, é um todo. Não é uma meia verdade, não é um meio versículo. Eu vou fazer uma mensagem no meio versículo. E ele não vai contradizer os outros, não? Se contradiz, já está perigoso. Então a mensagem de João Batista não foi fácil para aquele povo. Mas era por quê? Porque o rei vai voltar. João Batista era o precursor daquele que viria. E ele veio. Foi Jesus Cristo. A tarefa desse homem foi muito difícil. A tarefa dele, e ele teve um ministério só de 6 meses. 6 meses. E o Senhor Jesus falou: dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que ele. Então, nessa noite, o Senhor está nos levando a isso. A nos entender que, como cristão, para o nosso próprio bem, vamos aterrar este vale.
Vamos nivelar todos os montes e outeiros. Vamos retificar esses caminhos tortuosos. E os escabrosos, vamos aplanar. Vamos. A Bíblia fala que ferro afia ferro. Quando você é confrontado, como você reage? Vou dar um exemplo. Nós temos toda a ousadia, coragem, intimidade. Senhor, vou fazer uma imitação aqui, que eu faço de vez em quando, na oração. Você também faz oração. Senhor, eu não presto. Senhor, eu sou indigno. Senhor, eu sou um pai, eu sou um crápula, Senhor. Deus, eu sou um bichinho. Deus, eu sou isso e aquilo. Senhor, eu sou um pecador. Nós não falamos diante de Deus? Eu faço isso com frequência. E se chegar alguém na sua cara e dizer, você é um pecador, você não presta, você é aquilo, o que você faz? Você fica nervoso, fica irado, fica vermelho. Ué, mas você não fala diante de Deus que você é, e diante dos homens você mudou? É isso que o Evangelho tem que fazer. A igreja é um lugar para todos, sem acepção. Mas a igreja não é um lugar para tudo. Isso aí não. Ela aceita todos, mas não está aberta para tudo. Não está aberta para o pecado. Ela é aberta para todos. Venha e fica como está. Não, venha e se liberte. Venha, porque a palavra é uma palavra de poder. Ela transformou Paulo, ela transformou Pedro, ela transformou todos aqueles. E tem transformado muitos de nós. Mas nós podemos dizer como Paulo também. Nós temos que cada dia mais pedir, buscar mais ao Senhor. Não nos cansarmos de buscar ao Senhor. Porque este mundo está cada vez mais difícil de se viver. Cada dia mais. Tem hora que você não tem comunhão nem com sua família própria. Nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seu irmão, nem com seus filhos. Hoje os filhos, não são os filhos, às vezes a gente bota a culpa nos filhos, mas e os pais que iram os filhos? Está na Bíblia também isso, às vezes os filhos, pais, meu filho, meu filho, meu filho. Mas a Bíblia fala, e os pais que trazem ira sobre os seus filhos? Então, irmãos, a palavra não tem acepção, é para todos nós. E Deus quer que a gente reconsidere, a gente avalie como está a nossa vida com Ele. Porque Ele virá, Ele voltará. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Faz. Ele fala, um dia você verá o que serve e o que não serve, o que obedece e o que não obedece. Ele fala, o que me honra, eu o honro, o que me desonra, eu também o desonrarei. A questão não é acepção aqui, queridos irmãos. Então, João Batista, ele vem com uma palavra para aquele povo na época, povo que já conhecia, os fariseus conheciam, os saduceus conheciam, as pessoas conheciam. Depois ele vai conversar com os soldados subornavam as pessoas, os publicanos roubavam as pessoas. Quando você lê o contexto todinho, roubavam, aproveitavam dos outros, não tinham palavra, recebia uma coisa e queria mais, fazia coisas erradas para ter lucro. Nós não podemos viver assim. Se você viver isso, isso não é aplanar o caminho. Se você não for honesto, isso não é aplanar o caminho. Se você não for honesto, isso não é nivelar o caminho. Isso é continuar torto. Isso é continuar da maneira que entrou. O Evangelho é transformador. O Evangelho é poder para todo aquele que crê. E quem crê, obedece, porque o Espírito Santo foi dado para obedecermos a Deus. E obedecer a Deus, não veja Deus como um mandão, não. Sabe por que Deus quer que nós o obedeçamos? É porque Ele sabe, se nós não obedecermos, nós cairemos em um outro Senhor
Satanás, que não é nada bom, ele não é nada legal com ninguém, ele não é camarada com ninguém, ele é mau. E ele estará em um inferno. O lugar dele é lá. Os seus seguidores estarão com ele, os anjos caídos estão com ele. Mas a igreja não foi feita para isso, nós não fomos criados para isso. Então João Batista chega, depois de 400 anos, ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Inferno existe. Não existe aniquilamento do inferno, como alguns bonzinhos, né? Tem pessoas que estão bonzinhos, não tem problema não vai ter inferno. Não se preocupa não. Deus é maravilhoso, ele não vai aguentar ver a pessoa lá e vai aniquilar. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de uma eternidade. Assim como o céu é eterno, o inferno é eterno. Então João Batista ele vem para falar: acerte esse caminho. Acerte esse caminho. É para o seu próprio bem. É para a sua própria alegria. Nós não sabemos o que é uma verdadeira alegria. Nós não sabemos o que é um verdadeiro amor. Nós somos inconstantes, todos nós. Nós estamos bem, daqui a pouco estamos mal. Nós somos muito variáveis. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, o João ele vai expor a Escritura de uma maneira na Escritura. Ele está falando o que Isaías escreveu. O que a palavra diz. E sabe qual é a bênção? Sabe qual é o resultado se nós aterrarmos o vale? Se nós nivelarmos os montes e outeiros? Se nós retificarmos os caminhos tortuosos e os escabrosos nós explanarmos? Sabe o que vai acontecer? Talvez você não saiba. É só você ler o versículo 6 que você vai saber agora. O versículo 6. O bom testemunho. Olha o que vai acontecer. Olha o versículo 6. Aí, ó. Olha o resultado de uma vida coerente com a palavra. Olha o resultado de uma irmã, de um homem. Ali vai o homem de Deus. Ali vai a mulher de Deus. Ali vai o pastor de Deus. Dizem que hoje em dia as pessoas não querem mais vender para os pastores, porque se ele falar que ele vai pagar daqui a uma semana, ele não paga. Se ele vai pagar, desculpa, estou usando logo os pastores logo, que às vezes não, os seus compromissos, eles não têm palavra. Nem não estou falando, já peguei logo para o nosso lado logo, que é mais fácil, já vou, me aponto logo. A gente tem que ver, irmãos. Olha o que está dizendo: se nós aplanarmos, se nós andarmos bem, olha o que vai acontecer. E toda a carne verá a salvação de Deus. As pessoas pregam: toda a carne vai ver a salvação de Deus. Mas é em cima desse contexto. É em cima desse contexto. É do testemunho. É isso que Deus quer. É você andar de cabeça erguida. Nós éramos pastores em uma igreja lá no Peru. Eu tinha dentro do quadro da igreja, olha o que eu tive que colocar no quadro da igreja: proibido emprestar dinheiro. Por que estava proibido? Porque emprestava e os irmãos não pagavam e depois não iam para a igreja mais. Nós perdemos muitos membros por isso quando vivíamos no Peru. Então tinha pessoas que pediam: me empresta sua panela. Não devolviam. Me empresta isso, não devolviam. E eram pessoas que tinham posição dentro de uma igreja, pessoas que tinham testemunho, vamos dizer assim, um testemunho entre aspas, porque o testemunho ele tem que abranger todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós somos bons numa área, temos que melhorar nas outras áreas. Então, nesta noite, a palavra para mim e para você é de arrependimento, é de mudança de vida, é de honestidade, é de fidelidade, é de compromisso com a palavra do Senhor, porque está aí, está todo mundo vendo. Irmãos, esse caminho, quando você aplana ele, esse caminho torto, quando você... Caminho torto fala de vida dupla. Fala de vida dupla. Vida que, em outras palavras, é luz e trevas ao mesmo tempo.
é bom e é ruim ao mesmo tempo. Não deve ser assim. Não devemos agir dessa maneira. Os caminhos tortuosos serão retificados. Tudo isso precisa ser endireitado para que Deus se manifeste. Tudo isso é uma ideia para que Deus se manifeste, porque Ele está para voltar a qualquer momento. Tudo precisa ser realinhado, tudo precisa ser colocado no lugar para que Deus se manifeste. Porque se Deus se manifestar de uma maneira, de qualquer maneira, as pessoas não crê. Não vão crer. Vai desconfiar. O que tem de pessoas me buscando por causa de sinais, de coisas, de palavras que ouviram, de visões, de revelações, que nada funcionou. Aí quando você vai ver também o fundo, como está vivendo, é hora de nós melhorarmos, é hora do pastor melhorar. É hora de você melhorar. É hora de nós firmarmos um compromisso com esse Deus maravilhoso. E Deus está aqui para isso, para nos ajudar, para nos fortalecer. Amém? Vamos estar de pé nesse instante? O resultado é o que você viu aí. Toda a carne verá a salvação de Deus. Avivamento, irmãos. Avivamento é preparar o caminho para o Senhor, para que Ele se manifeste. Avivamento é isso. Mas não é que as pessoas estão pregando por aí, não. Ao mover, ao mover, ao mover, ao mover, ao mover, ao mover, ao mover. E quando está lá na rua, já encontramos líderes bêbados no mover, aqui perto, nesse estado de vocês. Foi um homem convidado, há muitos anos atrás, a pregar. E diz ele foi chamado para pregar, e 3 dias houve um mover de Deus tremendo. Tremendo. E no 3º dia foram pagar as contas desse pregador. E ao pagar as contas dele, o pastor que convidou foi no hotel, havia um monte de bebidas. E o pastor que é responsável foi até o hotel, falou assim, foi falar com o gerente: isso aqui não pertence a ele, essa conta que eu não vou pagar, porque isso aqui não é do pastor. Aí ele falou assim: como não? O quarto é o tal e o fulano é o tal. Aí chamou o pastor. Sabe o que o pastor falou? É meu mesmo. Você não queria um movimento na igreja? Eu fiz o movimento, você não quis? Você não recebeu o movimento? Isso não é avivamento. E ele falou: você me chamou para mim fazer o avivamento. Eu fiz. O homem faz muito avivamento e faz muito movimento. Vamos nos cuidar, vamos buscar ter uma vida conforme viveu João Batista, conforme esse autor, o escritor aqui, Lucas, ele escreveu. Eram pessoas que tinham um compromisso com a palavra de Deus. Vamos mudar um pouquinho mais a partir de hoje, para a glória de Deus. Se podemos dizer assim, mas para o nosso próprio bem. Para que naquele dia, quando Ele vier, Ele possa dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Vem para mim. Para outro Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Então é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem para a gente se renovar no Senhor, nos conscientizar de que o Evangelho é mais do que palavras. O Evangelho não é somente aos ouvidos, o Evangelho é aos olhos, tem que ser visto, tem que viver esse Evangelho. E é muito bom viver este Evangelho, é muito bom andar nesse caminho. Que o Senhor nos abençoe. Eu não sei como está a sua vida, não vou ficar aqui falando porcentagem de que estou aqui para isso, mas eu sei dizer o seguinte: assim como eu preciso de Deus, você também precisa. E como está a sua vida nesse instante? Você gostaria, tem alguém que é afastado desse caminho? Tem alguém aqui que não está andando mais nesse caminho? Tem alguém aqui que o seu amor já esfriou pelo Senhor? Ele pode aquecer. Só Ele que pode. Se alguém deseja oração, se alguém deseja, se você compreendeu, se você quer, nós estamos aqui para orar por você. Alguém deseja oração? Venha à frente, por favor. Se você quiser se renovar com o Senhor, se você quiser voltar para Ele, é tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor. Vamos ouvir um louvor? A igreja com os olhos fechados. A igreja nesse momento tem que interceder, tem que orar.
porque é uma luta, porque você está aqui dentro. Eu vou te falar o seguinte, aqui, o culto hoje complicou a sua vida, vou usar bem essa expressão, complicou a minha e a sua. Sabe por quê? Porque para Deus não existe neutro. Para Deus não tem neutro. Se você não tomou a decisão, você já tomou. Se você não tomou a decisão de nivelar a sua vida, de aterrar esse vale, se você não tomou essa decisão, você já decidiu. Ou seja, o culto, a palavra, a minha vida, nunca é neutra, irmãos. Ninguém sai daqui neutro, não. Ninguém. Nem pastor, nem missionário, ninguém sai daqui neutro. Como está a sua vida? Converse com o Senhor nesse instante. Até você que está visitando, se quiser oração, nós estamos aqui para orar. Independente de denominação, estamos aqui para orar, para conversar. Ouve o louvor e pensa. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 22, versículo 17: e o Espírito e a noiva dizem... Vamos falar com força, irmãos. E o Espírito e a noiva dizem... E o Espírito e a noiva dizem... E aquele que ouve diz... Vem! E aquele que ouve diz... Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! A tua igreja, a tua noiva diz... Vem, Senhor! Vem, Jesus, vem, ó amado de nossa alma. Vem, olha para os nossos corações, olha para a nossa mente, olha para a nossa vida. E vem, ó Deus, venha sobre nós e restaura-nos conforme a tua palavra. Restaura-nos, Senhor, para que possamos preparar o caminho da tua volta. Vem, Senhor, vem, Senhor. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama, voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Glória a Jesus. Irmãos, a voz que você está ouvindo é a voz do homem.
Mas a palavra é de Deus. A palavra é dele, a palavra não é minha. Eu não sou dono da palavra. Não sou eu que fiz a palavra. Eu sou apenas um mensageiro da palavra. Se arrependa. Só você sabe como está a sua vida, como você iniciou e como você está agora. Como eu falei, esse culto não é neutro. Ninguém sai daqui como se não... Neutro não adianta não. Não adianta colocar culpa no trabalho, na situação financeira. Não, Deus não está preocupado com nada disso não. Ele está preocupado com sua alma. Com sua alma. A sua alma é muito valiosa para Ele. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder estar sendo exposto à Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Deus, nos fortalece. Senhor, se apodera de nós a cada dia. Pai, aqueles que ainda resistem, aqueles, ó Deus, que acham que está tudo bem, não deixa que os seus próprios corações o enganem e eles continuem, ó Deus, com a vida desnivelada, assim como o Senhor diz para o profeta Amós: o que vês, veja um prumo. Oh Deus, nos abençoe nesta noite. Todos quanto aqui ouviram, que ao voltar para suas casas, para os seus lares, meu Deus, ministra o coração deles, toca na vida deles, ajuda-os, ó Deus, a entender e a compreender, ó Pai, que o mais importante de tudo não é a matéria, não é os bens, não é a riqueza, é Jesus Cristo. É isso que João Batista pregava. Importa que ele cresça e que eu diminua. Abençoa, Senhor, esta igreja, os visitantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos quanto vieram. Eu queria convidar todos que estão aqui, sábado que vem e domingo que vem, a igreja vai estar completando o 13º ano aqui no bairro. E a igreja vai estar comemorando o aniversário da igreja de uma maneira maravilhosa. E todos que estão aqui, venham. A irmã levantou a mão. Por favor, tem uma irmã ali que é... Acho que o culto não terminou não, queridos. Meus irmãos, durante a pregação da palavra do Senhor, eu tive uma visão. Eu via todos nós estávamos com o nosso coração exposto, mas os nossos corações haviam cordas, muitas cordas, e essas cordas estavam sendo seguradas pelas nossas próprias mãos, e a gente balançava as cordas de maneira com que elas ficavam bambas, as cordas ficavam bambas, e à medida que a palavra ia sendo pregada, e o pastor enfatizou muito sobre aplanar os caminhos, né, os caminhos do Senhor, aterrar, endireitar, e os caminhos tortuosos. À medida que a palavra ia sendo pregada, algumas pessoas olhavam para os seus corações, olhavam para as suas mãos e viam as cordas ali, e resolviam largar aquelas cordas, e pegavam o seu próprio coração e colocava diante do altar do Senhor. E se rendia. E naquele momento que a pessoa tomava essa atitude de deixar as cordas e entregar o seu coração ao Senhor, ela recebia dos altos céus um revestimento de uma unção. Uma unção do Senhor, para que a pessoa pudesse receber a força necessária para continuar, mas de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com que a mensagem do Espírito Santo trouxe para nós essa noite. E eu falei com o Senhor: Senhor, se esta palavra, se essa visão vem de Ti, eu preciso de uma palavra. Eu preciso que o Senhor me fale tão diretamente na palavra para eu poder passar essa visão para a igreja. E quando eu abri a palavra, o Senhor me deu a palavra aqui
falando no livro de Neemias, quando ele vai para poder estar ajudando no conserto da cidade, né? E a palavra veio assim, dizendo assim: ó, bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém, que está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não a sejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei: como a mão do Senhor meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então foi isso que Neemias fez, né? Ele foi lá e reedificou a cidade, ajudou a reedificar, né? Esforçou as suas mãos para o bem, e que as nossas mãos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes não venham atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Que as nossas mãos venham nos ajudar a nós edificarmos a nossa vida espiritual para o bem, para uma vida espiritual sadia, aonde nós possamos andar pela rua e dizer assim: se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado porque eu estou aplanando meu caminho. Se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado para subir, porque eu estou edificando a minha vida espiritual em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, não. A visão mostrou algumas pessoas. A visão não mostrou uma pessoa, porque só veio uma pessoa. Alguns vão sair desta maneira. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu falei, o culto não é neutro. O culto não é neutro. Se você quer saber se a sua palavra está bem, você ouviu a mensagem. E você sabe aonde tem que ser acertado. E eu achei muito lindo é que na visão, eu não estou nem vendo a visão, que está tendo a visão foi outra pessoa. E quem vem recebe a bênção. E quem não vem, que está com esse coração assim, eu só tenho que te afirmar com toda certeza que você volta da mesma maneira. E você não sabe o amanhã. Ninguém de nós sabemos o amanhã. O certo, irmão, seria todos nós. Senhor, como eu falei, eu fui bem enfático. Eu, pastor, também preciso de muitas coisas na minha vida. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe que tem que buscar o Senhor, fica correndo atrás do dinheiro. Sabe que tem que servir ao Senhor, fica atrás das coisas e deixa o Senhor em segundo plano. Você acha que Deus está gostando disso? E você acha que você vai ouvir de Deus o quê? E você está com o coração todo amarrado. Fica livre. Não estou dizendo que os demais a quem a visão não se referiu é perfeito, não. Mas a prova é Deus a mostrar isso. Não foi eu que tive a visão. E as coisas não funcionam como a gente pensa. Sua vida é importante. Não estamos te forçando, não. É o inimigo que força a gente a não nos dobrarmos. O inimigo força a gente não se arrepender. A gente brinca. Não é hora de brincar na hora do culto. É hora de termos a certeza, porque o versículo 6 falou: e toda a salvação. As pessoas estão me vendo se eu sou ou não sou um pastor, se eu sou ou não sou um crente. E não vem com essa balela de dizer que Deus olha o coração, não. Deus olha tudo, é corpo, alma e espírito. Então João Batista falou: raça de víboras. Falou para eles, os judeus na época lá: e quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vai chegar o momento, e o Senhor quer que a gente vá viver com Ele, como foi cantado, Apocalipse capítulo 22, 17. O Espírito e as noivas dizem: vem. É fácil cantar, mas e viver? Como está a sua vida? Você que abandonou o Senhor, que já não quer mais compromisso com a igreja, não quer mais nada com nada. Vocês acham que você está normal, está bem isso? Você pode achar. Mas a visão não é da carne. A palavra é espírito e vida. É ela que nos ensina e que nos mostra o caminho. Que Deus tenha... A minha oração como pastor é que Deus tenha misericórdia
Essa é a minha. Mas ninguém de nós aqui sabemos a hora e o momento que vai se findar, ou que Jesus vai voltar. Amém? Pense bem, se reconcilie com o Senhor. Não fique tosquerejando em dois caminhos. Não vive uma vida dupla, caminhos tortuosos. E não pense que Deus escreve certo por linhas tortas. É tudo reto, é tudo plano, é tudo na direção dele, é tudo nas Escrituras. Amém? Glória a Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica, depois a irmã vai dar o aviso que tem que dar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia. Nós não sabemos se haverá culto amanhã, terça-feira. Nós dizemos que sim, mas nós não sabemos. Tiago escreveu: se chegar o amanhã, se chegar o depois da manhã, se Deus quiser. E o próprio Jesus também disse em Mateus capítulo 6:34: basta cada dia o seu mal. Jeremias também escreveu que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, cada manhã. Não é todos os dias, é a cada dia, é hoje. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos. Seja conosco, seja com essa igreja, seja com as nossas vidas, seja com todos quanto aqui estão. E o teu filho que veio aqui à frente, Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama a tua bênção. Confirma, Senhor, essa visão no seu coração também. E o abençoe com uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Senhor, tenha piedade. Nós oramos em nome de Jesus. E agora dizemos que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneça com a igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Tem aviso, irmã? Só uns avisos rapidinho. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, o aviso é sobre o aniversário da igreja, que vai ser nesse próximo final de semana, sábado e domingo. Então você e toda a sua família estão convidados. Convide amigos, convide vizinhos, parentes. É dia 10 e 11. E vai ser junto com uma conferência missionária. Então vai ter uma linda entrada de bandeiras aqui às 19 horas. Vai ser 19 horas sábado e domingo também. Então não chegue 19h30, hein, Ednete? Que Ednete teve uma vez aqui que chegou às 19h30 no culto de crianças. Aí ela, eu cheguei atrasada. Irmãos, 19 horas em ponto, a gente vai estar entrando aqui com as bandeiras. Você que nunca viu, é lindo demais, né? E aí a gente vai ter a nossa irmã, a missionária Sônia, missionária há mais de 30 anos, que agora está aqui no Brasil, está treinando pessoas ali na Missão Cairóis para serem missionários. Ela treina, então ela tem uma grande bagagem de experiência para poder passar. Viveu muitos e muitos anos na África, viveu também lá no Peru, tem andado por esses países afora para poder estar prestando assistência aos missionários, né? Então vai ser assim um tempo maravilhoso que a gente vai estar comemorando o aniversário da igreja, comemorando também fazendo essa conferência. No domingo a gente vai ter uma linda peça teatral. Sábado aqui as crianças também vão estar fazendo uma apresentação bem bonita. E no domingo a gente vai ter uma peça teatral aqui também, de missões. E depois no final a gente vai ter a saída de bandeiras, porque quem entra tem que sair, né, irmãos? Então vai ter a saída de bandeiras também. Então vocês são convidados para essa grande festa. Vamos ter cachorro quente no sábado. No domingo a gente vai ter um cachorro quente e um bolo, né? O bolo é para encher barriga? Não. O bolo é algo simbólico, né? Para você ir com a sua fatia de bolo assim, participei da festa. Só para isso, né? Então a gente vai ter isso. Quem quiser colaborar, fale comigo. Estamos aqui também no cachorro quente. Quem quiser... E eu só peço a colaboração, cada família com um refrigerante ou um suco. Quem puder trazer um refrigerante ou um suco, já vai ser um grande alívio para a igreja. Né? Irmãos, então... E quem quiser colaborar com outras coisas, é só me procurar. E eu quero agradecer a todos que participaram do Bazar ontem, que foi muito bom. Agradecemos a irmã Yasmin, que está à frente ali, né, do Bazar, né, todos que contribuíram também, estando aí ajudando, né, para que pudesse ser realizado. Foi gratificante, foi levantado mais ou menos os R$1.000, em torno disso aí, né, Yasmin? Mais ou menos isso aí que foi levantado do Bazar, para a glória do Senhor. Continua lá embaixo, né, quem quiser
Quem quiser participar, quem quiser dar uma olhadinha que não pôde vir ontem, vai estar aberto agora à noite para você poder também participar desse bazar que é missionário, tá? É para missões. A renda do bazar é toda para missões. Então, os avisos é esse. Eu espero que não tenha esquecido nada. Né? Quarta-feira, ensaio. Quarta-feira nós teremos ensaio. Quarta-feira, 7 de setembro, feriado. Né? Então, na quarta-feira nós vamos ter ensaio aqui com o pessoal do teatro e o pessoal da entrada de bandeiras, tá bom? O grupo de louvor. E o grupo de louvor, às 18 horas. Tá, irmãos? 18 horas, então. Terça nós temos culto. Quinta-feira a missionária vai estar chegando à noite. Ela vai estar chegando ali no aeroporto, que vai ficar hospedada na nossa casa. Então, ore por todos nós. E que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueçam, sábado e domingo, a conferência, 7 horas da noite. Não se esqueçam desse horário, 7 horas. Que Deus abençoe.